Mais doce que cordeiros e mais ferozes que leões. Esses guerreiros uniram a mansidão do monge à valentia do cavaleiro, de modo que não se sabia se eram uma coisa ou outra. Eles adornaram o templo de Salomão com armas e não com joias, com escudos e não com coroas, com arreios e selas e não com candelabros. Foram ávidos de triunfo e não de glória, de combates e não de pompa. Inimigos das palavras inúteis, ações desnecessárias, ociosidade, risadas imoderadas e tagarelices e sussurros. Esse é um trecho tirado da Idade Média sobre os cavaleiros templários. Eles ficaram conhecidos como guerreiros, mas reduzir a sua existência à guerra é perder justamente a parte mais interessante da sua natureza. Eles eram monges, homens que deveriam unir dentro de si duas figuras incompatíveis, ou pelo menos era o que parecia. O monge, que representa o silêncio, a disciplina e a renúncia, e o cavaleiro, que representa a coragem, a força e a ação. E é justamente nessa união que encontramos uma ideia esquecida pelo homem moderno. Ser forte não significa ser brutal, assim como ser gentil não significa ser fraco. A verdadeira força está justamente na capacidade de possuir uma espada sem precisar sacá-la a todo instante. Qualquer homem pode ser agressivo quando está dominado pela raiva. Difícil é possuir força suficiente para controlar a própria emoção. Qualquer homem pode atacar. Qualquer animal ataca. Difícil é saber quando não atacar. Qualquer um grita. Difícil é permanecer em silêncio. O verdadeiro guerreiro não é aquele que procura a batalha, é aquele que está preparado quando uma batalha inevitavelmente chega. O texto então diz que eles adornaram o templo com armas e não com joias, com escudos e não com coroas. Pense na força dessa imagem. Enquanto um homem comum poderia desejar decorar o seu mundo com aquilo que demonstra riqueza e status, o cavaleiro colocava diante de si aquilo que representa preparação. A arma não existe para ser admirada. O arreio não existe para produzir inveja ou demonstrar status. Tudo isso possui uma função, e isso é uma crítica brutal à nossa época, porque vivemos em um mundo onde aparências frequentemente substituem competência. O homem moderno pode passar anos construindo a imagem de alguém forte e bem-sucedido, mas basta a vida retirar o cenário para descobrirmos o que realmente existia por trás daquela máscara. Quando chega o fracasso, o abandono, a responsabilidade, a doença, a perda, a solidão ou o medo não são seus símbolos que precisam lutar por você. É você quem precisa estar preparado. E então chegamos à parte mais interessante desse trecho. Os templários eram descritos como ávidos de triunfo e não de glória. Essa distinção é gigantesca. Glória é aquilo que os outros enxergam. Triunfo é aquilo que você conquistou. A glória depende do olhar externo. O triunfo pode acontecer completamente no silêncio, onde ninguém está vendo. O homem que busca glória quer ser reconhecido, precisa que alguém saiba que ele venceu, que alguém admire o seu esforço. Mas o homem que busca triunfo está interessado em outra coisa: terminar a própria batalha interna, vencer a si mesmo, cumprir a sua missão, fazer aquilo que precisa ser feito. Veja como isso está acima apenas da aprovação alheia. E isso é especialmente importante hoje em dia. Vivemos em uma época em que até mesmo a disciplina vira espetáculo. Muita gente nem vai treinar se não puder postar depois. Muita gente não faz o que precisa ser feito se não puder postar uma fotinha ou um story no Instagram. Lemos para mostrar que lemos, trabalhamos para mostrar que trabalhamos, construímos uma imagem de disciplina para receber aprovação. Mas existe uma forma de disciplina muito mais profunda, aquela que existe quando ninguém está olhando. E então o trecho fecha. Inimigos das palavras inúteis, ações desnecessárias, ociosidade, risadas imoderadas e tagarelices e sussurros. Os templários eram homens de ação, homens de trabalho, homens de substância, homens integrais. E o homem integral não é aquele que escolheu entre a mansidão e a força, mas sim aquele que conquistou ambas e colocou as duas sob o comando de um propósito maior, que no caso dos templários era a sua fé cristã. Mais doces do que cordeiros e mais ferozes do que leões.